Alright, let's talk about this symbol right here and what it means. This is the yin-yang symbol, also known as Taijutsu, and it simply represents our perceived duality in life as one whole. That the good goes with the bad, that the highs go with the lows, and that these two often opposing things, or seemingly opposing things, always have seeds planted in one another. That is to say, if we thought of black as death and white as life, these two things are always in flux, right? From life comes death, and from death comes life. They are not inherently separate, they are part of the same process, a unified process. Without one, there cannot be another. Or if we think of one as happiness and one as sadness, the seed of happiness exists in sadness the same way the seed of sadness exists in happiness. Because those two experiences, although we perceive them separately, are tied together. Without one, we cannot know the other, and vice versa. It simply wants to show us that everything we experience in life, no matter what levels it might be on, are unified and tied together in some form. Vocês devem estar pensando por que ela está falando de Yang. Será que enlouqueceu? Será que não enlouqueceu? Fãs do nosso Dr. Liar devem estar aí em roda, girando na ciranda e pensando, meu Deus, a física provou que o Yang existe. Se vocês não viram, recentemente saiu um estudo e supostamente esse estudo seria o entrelaçamento quântico do Yin e Yang. Mas as coisas não são bem assim e a gente vai ver nesse vídeo, então bora pro vídeo. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que saiu recentemente em um artigo científico publicado na Nature de Física, onde os cientistas conseguiram fazer o entrelaçamento quântico de fótons. E aí os cientistas, porque eles não estão satisfeitos, nós físicos não estamos satisfeitos com toda a pseudociência do mundo, eles decidiram o quê? Será que nós conseguimos colocar os fótons para reproduzir um símbolo de Yang? E foi isso que aconteceu. No artigo científico que vai estar aparecendo aí na tela, editor, coloca na tela o Yang, a gente pensa assim, meu Deus, será que a física provou que o Yang existe? Mas as coisas não são bem assim. Resumindo já toda essa treta, o que aconteceu foi que os cientistas queriam mostrar o quão bem eles poderiam fazer algo, e eles pensaram, será que a gente consegue colocar os fótons em um experimento científico para reproduzir um símbolo que a gente escolher? E o símbolo foi o do Yang. Então, gente, ok, vamos lá pro vídeo de hoje. Já vai deixando o like, curte, comenta, compartilha e considere se tornar-se um membro aqui do nosso canal. Bem, no videozinho que vocês viram aí, com a legenda, blá blá blá, vai estar explicando o que é o Yang, que é um conceito aí do taoísmo chinês, nananã, bem e mal, etc. Mas o foco do vídeo não é o Yang, e sim as nanopartículas e o entrelaçamento quântico de fótons. Então vamos tentar entender o que são nanopartículas e o que de fato aconteceu nesse artigo científico que foi publicado há umas 2 ou 3 semanas atrás. A característica mais importante de uma nanopartícula é o seu tamanho. Como a gente está falando, nano. Nano vem de 10 na menos 9. Então são partículas muito, muito, muito pequenas, e os fótons são as nossas partículas de luz, de energia, né? Falar luz e energia já parece uma coisa mística, mas não tem nada de místico aí no meio do assunto, mas vamos lá. Quando o tamanho das partículas é reduzido a uma escala nanométrica, elas exibem propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes das suas contrapartes em maiores escalas. Então existem fenômenos quânticos, que a gente já falou em outros vídeos, que podem mostrar aí como essas partículas devem se comportar. Para vocês terem uma noção, um nanômetro corresponde a, vamos lá, 0,000000001 metro. Talvez eu tenha colocado mais um zero, mas é 10 na menos 9. Então coloca 9 zeros antes do 1 e vocês têm uma ideia do que é um nanômetro. O tamanho médio de uma nanopartícula é 15 nanômetros. Editor, bota aí na tela, 15. Aí do lado do 5 tem uma vírgula, aí vocês botem a vírgula pra trás, 0, 0, e aí vocês vão ver que é uma coisa muito, muito, muito pequena, bem diminuta. E esse é o ponto, a gente tentar trabalhar com essas partículas muito pequenas que não correspondem aqui à mecânica clássica como a gente tem no nosso dia a dia, no nosso mundo, a mecânica newtoniana. A gente encontra nanopartículas em diferentes materiais, em semicondutores, na nossa energia elétrica. Em vários pontos a gente tem essas nanopartículas que são muito importantes e que são muito estudadas dentro da física. O que esse estudo conseguiu fazer? Ele conseguiu captar
a função de onda dessas nanopartículas. O que é uma função de onda? Pra quem não assistiu, lá no Flow a gente falou sobre isso, inclusive eu e Sérgio Sacani. Aí nos 3 elementos também a gente falou mais ainda sobre função de ondas. Quem não viu, vou deixar os links aqui dos podcasts que eu participei lá em São Paulo. Então os 3 elementos é o podcast novo aí do nosso amigo do Pirula, do Emílio do Blabologia e do Carlos Ruas, que pra quem não conhece o trabalho dele é fantástico, é um quadrinista científico e ilustrador. Então, gente, vamos lá. Quando a gente tem uma função de onda na física, a gente tem lá o comportamento que uma partícula pode ter. Essa função de onda, ela descreve todas as possibilidades no mundo dessa partícula. E aí, quando a gente vai medir essa partícula, a gente tem uma equação que vai descrever essa partícula, como se fosse a carteira de identidade dessa partícula. E aí, eles usam uma técnica inovadora nesse artigo científico e vão ver a sobreposição desses fótons e vão tentar trabalhar com o entrelaçamento quântico. Os cientistas usam um novo método chamado de holografia digital bifóton. Eles usam uma câmera de altíssima precisão e pode ser usado para acelerar essas medições quânticas. Esse artigo foi publicado no dia 14 de agosto na Nature e eu já vi aí pelo Instagram o povo viajando nesse Yang. A gente já tem um vídeo no canal explicando também o emaranhamento quântico, mas resumidamente é quando a gente tem 2 partículas em posições diferentes que estão conectadas. Mas a gente tá falando de partículas muito pequenas, eu não tô falando de uma pessoa no Japão e numa pessoa no Brasil conectadas, como o povo pensa aí que existe uma telepatia. Não, a gente tá falando de partículas muito pequenas que obedecem às leis da mecânica quântica. E o desafio dos físicos nesse tipo de experimento é encontrar a função de onda que vai descrever essa partícula A e essa partícula B da mesma forma. Então eles precisam encontrar a mesma função de onda ali naquelas 2 partículas. O problema é que qualquer alteração em uma partícula pode alterar a outra. Então por isso que isso foi uma grande descoberta na comunidade de física, eles conseguirem fazer um fóton reproduzir esse símbolo do Yang. Por que eles não tentaram reproduzir uma árvore? Eu não sei, eu acho que foi para chamar atenção mesmo. Quando os físicos eles vão repetindo essas medições várias vezes dessas partículas A e B, onde elas estão, a posição, nananã, eles fazem múltiplas medidas, uma atrás da outra, e aí eles criam essa sensação de um objeto 2D ou de um objeto 3D. E foi isso que foi feito nesse trabalho, utilizando essa técnica super inovadora. E eu acho que é interessante a gente conseguir chegar nesse tipo de resultado, porque mostra o quanto nós estamos evoluindo dentro da ciência e dentro da física, entendendo mais todo esse mundo quântico, entre aspas, que a gente não tem noção de tudo que está acontecendo ali. O que exatamente um dos pesquisadores do estudo disse? Abre aspas. Este método é exponencialmente mais rápido do que as técnicas anteriores, exigindo apenas minutos ou segundos em vez de dias. Então, por isso que essa técnica é tão inovadora. Porque o que acontece? Quando a gente faz essas várias medições das funções de onda, a gente chega em várias respostas que não são aceitas pelas leis da física. Então, os cientistas, eles precisam eliminar todas essas respostas que não são permitidas para ficar com o que é permitido e chegar no resultado final. Essa imagem do Yang foi feita em tempo real, então os pesquisadores fizeram ali em minutos, digamos assim. E só para deixar claro, para ninguém achar que existe aí alguma mística envolvida, os cientistas escolheram desenhar esse Yang. Eles poderiam ter escolhido desenhar um coração, uma estrela, qualquer coisa, mas eles decidiram por alguma razão o tal do Yang. Então não tem nada de místico nisso. Para finalizar o nosso vídeo, repito mais uma vez, esse tipo de estudo é importante para mostrar como a gente já consegue entender a física nesse nível, conseguir reproduzir essas partículas, entender mais os fótons. Então não tem nada de místico. Amantes aí do Dr. Liar, não girem em roda cirandada, porque não tem nada a ver com isso. Eu não vou colocar aqui os vídeos que eu vi no Instagram por motivos de o advogado disse não se atreva. Mas, gente, falando sério, já curte, comenta, compartilha e deixa aqui nos comentários se tu tinha visto essa matéria e o que tu achou sobre isso. Será que a física está provando Yang? Não, não está, tá bom? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai sair muita coisa legal. Vai sair aí que vocês pediram o negócio da usina nuclear de Fukushima e mais alguns vídeos que são bem interessantes, tá bom? Beijo pra vocês, me sigam no Instagram, Twitter e TikTok, Vivi Bailas e até a próxima. Tchau!